Bom dia, povo santo de Deus, bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã estou aqui para deixar uma palavra para teu coração esta manhã. Palavra que eu digo para você, meu irmão. Se aquietai, Deus manda, e sabeis que eu sou Deus. A palavra do Senhor nos diz em Êxodo 14, Moisés fala para o povo: aquietai e veja o livramento que o Senhor vai te dar. Então eu digo para você hoje: vós calareis e vereis o livramento que o Senhor vos dará. Eu tenho a palavra que Deus me deu. Outro dia eu já falei sobre essa parábola das 10 virgens, mas eu estava deitada e Deus colocou de novo essa passagem no meu coração. Nós sabemos que a palavra de Deus, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente fala, ela se renova a cada dia. Cada vez que a gente fala sobre a parábola das 10 virgens, tem coisas diferentes para falar. Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram um azeite de reserva consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Outras: e diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Vigiai-vos, porque não sabeis o dia nem a hora. A palavra do Senhor nos diz que as nécias não levaram azeite de reserva. As prudentes, além das suas lâmpadas, essa palavra nos leva a vigiar, a estar sempre com a nossa reserva de azeite, porque não sabemos a hora que o noivo vai voltar. Essa parábola nos leva a vigiar, estar sempre em oração e não desmorecer o nosso coração. Estar sempre em oração, esperando a volta do noivo, porque não sabemos o dia nem a hora. Você vê que essas 10 virgens, elas foram esperar o noivo, e o noivo demorou tanto que elas dormiram. Mas quando se ouviu a voz dizendo: lá vem o noivo, as prudentes ainda tinham azeite, porque elas tinham levado o azeite de reserva. Ela ainda tinha, né? E a outra não, seus candeeiros se apagaram, porque não tinham levado uma reserva. Este, irmãos,
Este é um sinal terrível, extremamente excluído, eternamente fora. Excluído do quê? Das alegrias da glória vindoura. Em Mateus 22, 2 e 4 fala da festa que está preparada. Uma festa, um banquete foi preparado. E o dono da festa mandou convidar, fazer o convite para o seu povo, para os seus amigos, para os seus conhecidos. Mas cada um deu uma resposta. Casei agora, vou ficar com meu noivo. Comprei uma propriedade, vou ter que olhar. Então ele mandou que o seu servo fosse pelas esquinas, fosse pelos caminhos e chamasse aqueles que estavam nos becos, nas esquinas, nos caminhos. E a veste para a festa o noivo ia dar. O noivo mesmo dava a veste para a festa. Uma festa está preparada em Mateus 22, versículo 2, 4 e 8. Aleluia, Jesus. Fala dessa festa, desse banquete que foi preparado e mandou convidar os amigos e ninguém quis ir. Todos tinham uma desculpa para não ir ao banquete. E ele disse para seus conservos: vá nas esquinas, chame os coxos, os aleijados. Aleluia, Jesus. Aqui a parábola das bodas. A parábola das bodas diz, né? De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Ainda chegaram a matar os servos, porque estavam insistindo para que eles fossem para a festa das bodas. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados eram indignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas as quantos encontrades. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes. Mas as vestes para esse banquete, com certeza, era o dono que estava dando, dono do banquete que estava dando novas vestes a todos aqueles que estavam sendo convidados. Eu deixo, minha irmã, essa palavra para você, porque Deus me deu essa palavra hoje, que fala da volta de Cristo. Muitos são convidados para os banquetes, mas cada um dá uma desculpa. Muitos são convidados, por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Todos tinham uma desculpa para não vir para o banquete. E o dono da festa disse:
Saí pelas esquinas, pelos becos e convidai os pobres, os aleijados, os mancos, todos, aqueles todos que ninguém dá nada. O Senhor chamou para o banquete, para dar novas vestes a eles. Então, essas duas parábolas, meus irmãos, elas falam do fim dos tempos, do reino de Deus. O reino de Deus é para a gente chamar, para já estar dentro de nós. Nós temos que termos o reino de Deus presente em nossa vida. A presença, eita glória, andarabá, xaravindara. Nós temos que ter o reino de Deus dentro de nós, na nossa alma, no nosso coração. E começar a fazer coisas que agradam a Deus. Né? A Bíblia diz aqui na parábola das 10 virgens: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Feliz daquele, irmãos, que busca ter o reino de Deus na sua vida e na sua casa. Aleluia, Jesus. Eu queria, irmãos, eu estava deitada onde Jesus me disse, Mateus 25. Eita, Jesus, que fala, irmãos, sobre o reino, sobre a volta de Jesus Cristo. Sobre que nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele nos aconselha a vigiar. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que vai voltar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Filho, e ao Deus Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E as multidões. Ainda diz aqui, ó, na parábola das bodas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda diz mais aqui, ó. Então disse ao seu servo, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Aqueles que estavam dando desculpa, ele disse, a festa está pronta, o banquete está pronto, mas os convidados não são dignos. Ide para as encruzilhadas dos caminhos, convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Teve um no meio de todos que não recebeu as vestes nupciais. E perguntou-lhe. Então ordenou ao servente, amarrai de pés e mãos e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, receba essa palavra hoje para teu coração. Deus quer falar com vocês uma mensagem de alerta para que a gente venha cada vez mais querer ser parecido com Jesus, querer estar preparado para as bodas do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Glória a ti, meu Pai. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a vida de todos os inscritos deste canal nas tuas mãos. Senhor da glória, Deus santo, Deus poderoso. Meu Senhor da glória, meu Jesus, abre porta de emprego para aqueles que estão necessitados. Dá vitória na causa, na justiça, meu Pai. Ô Senhor, que o Senhor seja o advogado, que Jesus seja o advogado, nosso Deus o juiz, para que essas causas que estão na justiça venham ser colocadas na frente do juiz.
Dá vitória a teus servos, a tuas servas que têm causa na justiça. Aqueles que estão fazendo concurso, que o Senhor abençoe. O Senhor venha abrir portas para aqueles que estão pedindo porta de emprego. O Senhor venha curar aqueles que estão enfermos, Pai. Cura os enfermos, cura as crianças, livra as criancinhas, os jovens, adolescentes de todo mal, Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus santo e amado e Pai querido, Deus poderoso, eu diminua, meu Pai, e o Senhor cresça. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, cura aqueles que estão com depressão, angustiado, triste. Tira a tristeza do coração, meu Pai. Oh, Deus santo e amado, Pai misericordioso. Também eu oro esta manhã por aqueles que estão no vício do álcool, das drogas, do jogo. Liberta, meu Pai querido e amado. Deus santo e poderoso, Deus maravilhoso, Pai. Liberta todos aqueles que estão com vício, no vício do álcool, das drogas. Traz de volta, meu Pai, para a sua casa aquela mulher que deixou sua família, seu marido, sua família. Aquele marido que deixou a sua mulher. Quebra as correntes que está prendendo ele. Se for feitiço, caia por terra em nome de Jesus. Todo levante do inimigo contra a vida das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão aqui, deixando seus pedidos de oração. Que as bênçãos do Senhor entrem na tua casa, minha irmã. Que o Senhor entre na tua casa para te abençoar. Seja cortado todo o laço do inimigo que faz com que os maridos venham deixar suas mulheres. Oh, Deus santo e amado e Pai querido, que as pessoas, Pai, venham dar testemunho da sua graça e do seu amor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, trai por terra toda barreira, todo levante do inimigo. Aqueles que estão enfermos com câncer, que o Senhor venha curar. Estão com dor nas colunas, que o Senhor venha curar. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor. Aqueles que estão enfermos, pedindo a cura, Pai, que o Senhor venha curar, meu Pai. Oh, Jesus amado e Pai querido, aqueles que estão com câncer no pulmão, que o Senhor venha curar, meu Pai. Minhas irmãs, a criancinha que estava na incubadora saiu. Graças a Deus, saiu da incubadora. Eu agradeço a Deus e agradeço a vocês pelas orações. Que Deus abençoe todos vocês esta manhã. Amém? Deus abençoe.